vontade de empreender surgiu quando nasceu meu filho. Meu primeiro filho, porque eu tinha vontade de ficar mais tempo com ele. Eu, como área de TI, sempre trabalhei muito e isso acabava dificultando o meu período de ficar com ele. E comecei a pensar em opções para empreender. E aí, quando eu tive meu segundo filho, aí eu tive a ideia de montar a Mini Einstein, porque eu queria esse tipo de brinquedo e não encontrava. A era digital e as facilidades e jogos que a internet oferece para crianças, adolescentes e jovens são um atrativo singular nas brincadeiras infantis e na diversão da criançada. Mas a Giselma, que trabalha nessa área mais hard, sabe que o lúdico não pode ficar à margem do desenvolvimento infantil. Com essa preocupação em oferecer brincadeiras mais sadias para os filhos e trazer para o presente a memória afetiva, ela idealizou, criou e concretizou a Mini Einstein, uma loja de brinquedos educativos no Rio de Janeiro que em pouquíssimo tempo conquistou pais, avós, familiares e crianças em geral. Do desejo de ser mais presente na criação dos 3 filhos, a empreendedora aliou a vontade com o gosto por brinquedos educativos. E assim nasceu a Mini Einstein, que é um verdadeiro negócio dos sonhos na vida da Giselma. Vamos acompanhar essa história lúdica por meio de brincadeiras e brinquedos que remontam à infância de muitos brasileiros. Me chamo Giselma de Assis Cunha Moreno, tenho 41 anos, sou engenheira de software e gestora da Mini Einstein. A vontade de empreender surgiu quando nasceu meu filho. Meu primeiro filho, porque eu tinha vontade de ficar mais tempo com ele. Eu, como área de TI, sempre trabalhei muito e isso acabava dificultando o meu período de ficar com ele. E comecei a pensar em opções para empreender. E aí, quando eu tive meu segundo filho, aí eu tive a ideia de montar a Mini Einstein, porque eu queria esse tipo de brinquedo e não encontrava. Os brinquedos educativos, eles me trazem uma questão de uma memória afetiva. E quando meu filho mais velho, ele era bebê, eu sempre busquei esse tipo de brinquedos para brincar com ele, porque eu não queria que ele ficasse só vendo televisão, e esse tipo de coisa. E eu buscava algo que desenvolvesse o raciocínio lógico, que fizesse ele ter prazer por aprender. E aí eu comecei a buscar esse tipo de brinquedos e eu tinha dificuldade de encontrar. E aí daí eu tive essa ideia de empreender em cima desse ramo, porque é um ramo que eu não encontrava com facilidade e sei a necessidade do mercado, que os pais gostavam, as pessoas me perguntavam onde eu tinha comprado e tudo isso aí me deu um insight aí que era esse o ramo que eu ia buscar. E aí um belo dia eu estava à noite amamentando meu caçulinha e fiquei pensando, poxa, podia ter uma loja dessa no shopping lá na minha cidade, na Niterói. Aí eu pensei, não tem. E é isso. Aí eu comecei a montar o negócio, comecei a estruturar o que seria, buscar conhecimento, buscar consultoria e tudo mais, e dei o pontapé inicial. Então, esse nome foi assim, né? Eu gostava de chamar o meu filho de Mini Einstein, porque o Einstein é uma figura muito assim, né? Ele não é só sinônimo de inteligência, ele é sinônimo de raciocínio lógico, de pensamentos bacanas, ele tem uma pegada meio ali divertida que a gente acaba, né, hoje em dia usando. E eu gostei disso, eu ficava pensando, é meu Mini Einstein, e aí surgiu esse nome, eu consegui registrar ele e aí deu tudo certo. Então, os brinquedos educativos, primeira coisa, são feitos por pequenos artesãos, pequenas empresas, com materiais que não poluem tanto o ambiente. Então, tudo isso aí já é uma mensagem que você passa para a criança, né? A gente tem que
que cuidar, a gente tem que comprar do pequeno, a gente tem que cuidar do ambiente. Além disso, eles são brinquedos que estimulam que a criança tenha criatividade, que ela monte o próprio brincar, né? Não é aquele tipo de brinquedo que ela fica ali olhando, ou então ela brinca e o brinquedo brinca sozinho, né? Temos vários brinquedos que melhoram a concentração, coordenação motora. Então, assim, para cada etapa do desenvolvimento da criança, a gente tem alguns estímulos específicos, né? E que são divertidos. É só você ver o quanto que as crianças largam o celular e brincam. Óbvio que a gente tem que brincar, a gente tem que mostrar que isso é legal, né? Então é uma coisa ali que é muito nesse sentido, da gente poder estimular e mostrar para eles que o viver de verdade é bom, é legal. Os produtos que nós vendemos são jogos educativos, brinquedos para colorir, pintar, bonecas, fantoches, livros para contar histórias, instrumentos musicais, entre outras coisas. São todos brinquedos para estimular que a criança brinque, né? Brinquedos de movimento, que ela cria brincadeira. Eu estou sempre buscando, né, minha fonte de informação em casa, né, que eu tenho 3 filhos, então eu já começo a olhar ali o que tem de tendência, né, o que eles estão gostando naquele momento, e óbvio que eu busco realmente fontes, internet, com profissionais da área, o que tem de mais novo, né, o que tem de legal para poder estimular naquele momento, se a gente tem novidade. A gente trabalha com muitos jogos clássicos, né, que eles são atemporais. Mas sempre que tem alguma coisa diferente, algum tema, a gente busca para poder trazer mais alegria aí para os jogos. Então, meus fornecedores são pequenos artesãos, pequenas fábricas de brinquedos educativos, né? São todos, eu não trabalho com grandes indústrias, nem com brinquedos importados. Todos os nossos brinquedos são nacionais e são feitos por muitas coisas. Eu peço para fazer, tem um pessoal que trabalha comigo, alguns artesãos que trabalham fazendo exatamente o que eu peço. Tem outros jogos que já são de linha, né, de brinquedos educativos, que são algumas fábricas, e eu também estou sempre buscando o que tem de novidade para eles, para trazer para os nossos clientes. Mas são pequenas empresas e pequenos artesãos, todos aqui do nosso país. Então, um dos maiores desafios foi montar um negócio do zero. Né? Maior desafio. Eu queria montar, empreender, nunca empreendi nada, nunca tive comércio, nunca tive empresa. Como fazer isso? Daí eu comecei a pensar em decompor aquilo ali, o que precisa, como buscar. Aí eu busquei ajuda no Sebrae, a gente fez uma parceria, eu consegui buscar algumas coisas, mas o maior desafio foi buscar os fornecedores, entrar em contato com o shopping, montar tudo isso. Você realmente formatar um negócio é algo que não é tão simples, né? Não é impossível, mas não é tão simples. E ainda mais porque isso é oneroso, né? Sendo oneroso, você tem que estar mais capitalizado. Eu no começo não estava. Então foi nesse sentido aí, de você ter giro, de você ter fornecedor, de descobrir qual o nicho, o nicho não, o mix ideal de produtos para você vender. Eu abri a Mini Einstein num shopping, né? O principal shopping em Niterói, que era o shopping que eu frequentava, né? O shopping que eu fazia compras, por isso pensei em abrir nos shoppings. Então, minha clientela começou a se formar a partir dali. Fiz, à época, muita divulgação, até com panfletagem. Na época, o Facebook era mais forte, patrocinei anúncios. As coisas foram evoluindo um pouco mais, né? Até mesmo a internet, o Instagram, tudo foi tomando uma proporção nesses últimos anos muito grande, que isso ajudou muito. Sim, a minha formação
e experiência na área de desenvolvimento de software, de TI, me ajudou muito, por vários motivos. Um, por já estar acostumada com projetos, né? Você decompor as coisas para poder chegar a entender o problema e ver uma solução. E na parte online, porque eu já tinha uma ideia de como funcionava um site, né? É óbvio que o e-commerce é uma coisa muito particular, né? Você tem que ter todo o conhecimento em cima dele. E também a parte de anúncios também facilitou. Acho que quando a gente já tem um hábito, assim, já está familiarizado com as ferramentas de TI, fica mais fácil para dar esse primeiro passo, né? Então eu fui fazendo eu mesma, toda a parte de divulgação, toda a parte de anúncios, sempre fui eu mesma que fiz. Os meus clientes são os pais que querem tirar um pouco os filhos das telas, são os avós que querem mostrar para os netos os brinquedos que às vezes os pais brincavam. São aquelas pessoas que querem dar um presente diferente e promover uma infância mais lúdica, né? Com brincadeiras e saudável também, né? Porque vamos combinar que brincar é tudo de bom. A Mini Einstein hoje está organizada em estrutura de loja física, né? Temos lojas físicas e temos a loja online. As lojas físicas, a gente trabalha com 2 vendedoras e uma gerente. E na loja online a gente tem uma equipe que está trabalhando na loja, que é remoto, né? Que faz a parte do e-commerce, né? E o time de marketing, a gente está trabalhando nele aí para poder fazer crescer, porque e-commerce é um grande desafio, né? Apesar de ter o mito de ser algo mais simples, né? Você não precisa de um ponto simples, mas você tem que trabalhar muito e deixar ele muito ok para poder funcionar. E eu faço a gestão de tudo, né? Eu faço a parte de ver os caminhos, de supervisionar a loja, aquela coisa do pequeno empreendedor, né? Você acaba tendo que ter aquela visão macro. O processo de expansão da Mini Einstein foi bem rápido, né? Pensando que em 3 anos eu consegui levar a loja para 11 pontos, né? 9 próprios e 2 franquias. A gente formatou franquia, vendeu franquia. E nesse período a gente foi para todos os shoppings do Rio de Janeiro. E aí nesse período eu engravidei da minha caçulinha, né? Minha terceira filha. E aí eu comecei quando ela nasceu, eu comecei a me questionar. Eu saí do meu trabalho, né, que trabalhava há anos, para poder montar um negócio, para ter tempo de ficar com os meus filhos, e eu não estava tendo tempo nenhum, né? Além de todos os estresses que isso acaba acarretando, porque a gente sabe que ter um negócio, ter vários pontos, tem vários problemas que isso gera. E aí eu optei por diminuir a quantidade de lojas, as lojas mais afastadas, eu fechei. Fiquei com os pontos mais próximos e trabalhei muito em cima da gestão, né? Porque a gente sabe quanto gestão é importante, né? É muito importante, e com isso a gente conseguiu ter até resultados melhores, porque com uma gestão melhor, com um trabalho melhor, a gente conseguiu ter resultados melhores ainda. E aí surgiu Surgiu não, né? A gente já tem o site há 5 anos, mas aí depois da pandemia eu comecei a ver a força da internet de verdade. E aí optei por reduzir mais ainda para poder focar as energias na internet, né? E aí a gente está seguindo desse jeito. Na internet você tem que trabalhar muito, você tem que investir, né? Você tem que ter uma boa plataforma, você tem que ter anúncios muito ricos, você tem que ter atendimento rápido, você tem que ter preço. Então são várias coisas que você tem que ter ele muito afiado, você tem que ter um marketing muito bom.
dificuldade de gerenciar esses 11 pontos foi justamente a questão de pessoal, a questão de fazer a supervisão de tudo, né? E por ser uma empresa ainda muito jovem, a gestão não estava muito madura, né? E isso é muito importante. Então, com isso, eu estava acabando tendo prejuízo em uma, outra compensava, e isso acabou fazendo no balancete ali, o resultado não estava valendo tanto a pena. O meu produto tem que ter uma equipe muito bem treinada, a gente tem que ter uma equipe muito legal de vendas, a gente tem que ter gestão, a gente tem que ter produto, tem que ter giro, que é muito difícil também você ter giro para 11 lojas, e é tudo isso. Aí foi essa opção também, por tudo isso, da gente diminuir, recuar um pouco, para depois lá na frente avançar mais forte. Então, eu acho que o momento da gente expandir o negócio é realmente um momento de mercado, né? Óbvio. Você tem que estar num fluxo bom, você tem que estar com fluxo bom de caixa, porque você está com... Não adianta você ter um negócio andando aqui. Você abre um outro negócio. Se você não tiver um fluxo de caixa para segurar aquele outro negócio, ele pode impactar até no negócio que você tem aberto, né? Então, esse é um cuidado muito importante. E estudar muito bem o ponto, porque uma das coisas que eu aprendi nesses 11 pontos que eu cheguei a abrir é que não importa o quanto é o formato do negócio, não é forma de bolo, é público. Cada lugar tem suas características, cada público tem suas características e você tem que ter um mix de acordo com ela, você tem que ter um atendimento de acordo com ela e você tem que estudar muito bem. Então, assim, quando você for expandir, tem que pensar muito nesses pontos. A gente realiza o marketing da Mini Einstein hoje muito pelas redes sociais, né? É o que todo mundo vê, né? A gente faz vídeos orgânicos, né? A gente tem contato com os clientes também no WhatsApp, a gente tem uma lista legal de clientes. E a gente também faz anúncios pagos, né? Anúncios específicos, trabalhando para poder levar clientes para o site, para as lojas físicas. A Mini Einstein é um sucesso porque brinquedos educativos, infância feliz, tirar as crianças das telas, né? Ter uma memória afetiva é o que todo mundo sonha para os seus filhos, né? Então, assim, eu sou apaixonada por isso, eu sou apaixonada pelos nossos brinquedos, fico louca quando chega cada um deles, cada coisa nova. E assim, é isso que eu quero para os meus filhos. Então, eu acho que essa paixão que a gente passa para os nossos clientes é o que move, né? Move tudo. A Mini Einstein representa para mim uma realização, né? Não só financeira, quanto pessoal. Ela, além do retorno o retorno profissional, ela trouxe para mim a oportunidade, que era o que eu queria desde o início, de poder acompanhar meus filhos mais de perto, né? Então, assim, o meu filho, que foi quem começou tudo, que eu chamava ele de Mini Einstein, ele já está com 10 anos. Mas eu pude acompanhar todo esse crescimento deles, eu posso levar eles para a escola. Por mais que eu esteja trabalhando em casa, eu tenho mais autonomia, né? Eu deixo meus filhos na escola, vou trabalhar. Então, tudo isso daí conta e conta muito, assim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada por esse tipo de brinquedos e ela representa muito para mim nesse sentido, assim, afetivo mesmo. A contabilidade da Mini Einstein é feita por um contador, né? A parte fiscal, aquela parte de folha de pagamento, aquela parte fiscal é feita pelo contador. Mas o controle de fluxo de caixa, de recebíveis, de contas a pagar, isso é tudo feito por nós, né? E eu conto muito com a ajuda de um sistema, que é muito importante para o empreendedor. Você tem que ter um sistema. Passo 1, você tem que ter um sistema com seus produtos cadastrados, com seu estoque cadastrado, com suas contas a pagar e com suas vendas e recebíveis. Então, a partir daquilo ali, eu extraio isso do sistema. A gente vai fazendo sempre uma conferência, né? Você está sempre conferindo ali no dia a dia. Mas, para você ter uma visão macro, você precisa ter uma ferramenta que armazene esses dados e te dê isso aí de uma maneira mais analítica, digamos assim.
atuais do empreendimento, eu acho que é muito relacionada à competitividade com a internet, né? Porque os clientes veem uma coisa e depois buscam em outros canais de venda, coisas que sejam similares, né? Às vezes tem coisas com preço muito mais barato. Então eu acho que sim, uma das principais dificuldades hoje do mercado físico é a competitividade com a internet. Já da internet, né, porque a gente está falando aqui de dois empreendimentos, apesar de serem a mesma coisa, não são a mesma coisa, são completamente diferentes. O da internet é você qualificar os seus produtos, você fazer com que o cliente que entre, que não adianta você levar cliente para o seu site, você tem que fazer todo um fluxo de venda, né, como se fosse um atendimento na loja aqui, para poder concretizar essa venda, né? Então acho que o grande desafio hoje está aí. Eu enxergo o futuro do meu negócio muito online, não adianta. A gente tem que olhar muito lá na frente, porque as relações hoje se tornaram muito assim, né? E a relação de compra, ela é cada vez mais online. Então, assim, o que eu tenho que fazer para expandir hoje meu negócio? Eu posso expandir lojas físicas? Sim, ainda tem mercado e vai continuar tendo por muito tempo. Mas, para crescer, para poder chegar em todas as cidades brasileiras, né, poder levar meu produto, eu tenho que estruturar mesmo essa parte de internet, de logística, tudo isso, né? Muita coisa que você tem que estruturar ali para você ter competitividade. E é para lá que eu estou olhando. A minha dica para você que está pensando em abrir o seu negócio é pensar no negócio como um todo, mas começar a particionar ele. Né? O que eu preciso para ter esse meu negócio, para que isso se concretize? Eu preciso disso, 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 daquilo. Bota as atividades de macros e começa a decompor cada uma, né? Começar a ver as atividades de cada uma. Porque às vezes você olha um todo, parece algo muito difícil, muito inalcançável, mas não é. Demanda muito trabalho, demanda muito esforço, mas é possível. Então, assim, busca ajuda, mas vá sempre botando ali o seu negócio no papel, vai decompondo aos poucos que você vai ver que é possível. Empreender é ter coragem, ter determinação, não desistir, saber que tem tempos ruins, mas tem tempos muito bons. E a gente está sempre antenado com o mercado, não adianta, né? Ventou diferente, você tem que estar atento, né? Tem que ajustar a vela e sempre reajustando o curso e seguindo em frente. Isso para mim é empreender.